Então, nessa turma, chegou o momento agora de resolvermos questões referentes às superbactérias. Na aula anterior, nós discutimos aqui a respeito das superbactérias, dos fatores que acontecem, certo? Das ações humanas que colaboraram para selecionar as linhagens de superbactérias ao longo do tempo, certo? Se você não assistiu à aula teórica sobre isso, a aula da explicação a respeito disso, assista a aula anterior e depois você vem aqui para juntos resolvermos questões. A primeira questão de hoje diz o seguinte, observe. A Organização Mundial de Saúde assume-se cada vez mais preocupada com as superbactérias e alerta sobre os riscos da resistência de micro-organismos a antibióticos. Algumas bactérias já são imunes a todos os antibióticos disponíveis. Então a preocupação aqui, olha, da OMS, certo, é com as superbactérias, que elas têm resistência ao quê? A antibióticos. Do ponto de vista evolutivo, podemos afirmar que a resistência bacteriana a antibióticos é exemplo de... Pessoal, essa resistência bacteriana a antibióticos, lembre-se que as bactérias se esforçaram para ficar resistentes? Não, né? Nós vimos isso na aula passada. As bactérias ficaram resistentes devido ao quê? Devido a mutações aleatórias, alterações no seu material genético, que aconteceu de forma aleatória. E aí o antibiótico serviu apenas como fator de quê? De seleção, certo? Então vamos ver aqui o que a letra A diz. Olha o que a letra A diz. Isso é um exemplo de lei de uso e desuso. Está errado, certo? Pois a necessidade de sobrevivência faz com que os micro-organismos resistam ao medicamento. É como se, pelo fato de o homem estar colocando ali o antibiótico, a bactéria precisa se esforçar para se adaptar. Aí vai cair aí na lei do uso e desuso, vai haver um esforço para adaptação. E isso não existe, certo? E isso não é o que acaba aí selecionando, o que acabou aí selecionando as características de resistência nas bactérias. Errado, certo? Criacionismo, pois os micro-organismos resistentes são criados a partir de outros existentes. Pessoal, não é o criacionismo diz o quê? Que foi Deus que criou tudo, certo? E isso aqui não explica essa seleção aqui, essa linhagem de bactérias resistentes, certo? E é claro, veja, os micro-organismos resistentes são criados a partir de outros, mas aí o que é que acontece? Eu posso ter um micro-organismo ali, e óbvio que um ser vivo vem de outro, mas eu posso ter um micro-organismo ali que ele sofre uma mutação e ele fica resistente. E a mutação acontece de forma o quê? Aleatória. O criacionismo não vai explicar isso, certo? E a explicação que foi dada aqui, ela não deixa claro aqui que um organismo pode sofrer, uma bactéria pode sofrer mutação e acabar ficando resistente, certo? Então está errado. A letra C diz o seguinte, observe. Seleção natural, exatamente, pois os micro-organismos se esforçam para se adaptarem ao meio, tornando-se resistente. Estava bonito, mas aqui está errado, certo? É uma seleção natural, mas os micro-organismos não vão se esforçar para se adaptar. Então aqui está errado, para se adaptar ao meio. A seleção natural ela vai selecionar características já existentes e não vai fazer com que o ser se esforce para se adaptar, certo? Então está errado. Depois a letra D. O que é que a letra D diz aqui? Observe. Seleção natural, ok. Pois os organismos mais resistentes aos medicamentos sobrevivem. Então, o uso inadequado, o uso indiscriminado, o uso errado do antibiótico acaba matando as bactérias menos resistentes, certo? E selecionando de forma positiva as mais resistentes, certo? Então, gabarito aqui, letra D. E depois a letra E. O que é que ela diz aqui? Uso e desuso. Uso e desuso proposto pela Lamarck não é isso que explica essas superbactérias, pois as mutações selecionam os organismos mais adaptados ao meio. Não são as mutações que selecionam, as mutações conferem a resistência e é a seleção natural que seleciona. E lei de uso e desuso não casa aqui com mutações, porque a lei do uso e desuso foi proposta pelo Lamarck. O Lamarck não entendia de mutações, mudanças no material genético. Letra D, o nosso gabarito. Vamos mais? Observem o que a próxima questão trouxe aqui. Vamos ver, olha. Superbactéria pode causar doenças intratáveis e assusta os médicos. Uma superbactéria mutante pode ser o fim da era dos antibióticos e criar as primeiras infecções impossíveis de tratar. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos encontrou uma bactéria resistente à colistina, um dos antibióticos usados como último recurso em infecções que resistem
a outros remédios. O surgimento das superbactérias pode ser explicado pelo fato de as bactérias, o surgimento delas, pode ser explicado pelo fato de que as bactérias apresentarem genes de resistências aos antibióticos e serem selecionados positivamente. Gabarito, letra A de cara aqui, olha. As superbactérias são resultados de quê? São resultados de que há bactérias que têm gene de resistência. Então, o gene de resistência não foi causado pelo uso do antibiótico. O gene de resistência foi o resultado de uma mutação aleatória. Mutação aleatória são mudanças que acontecem onde? No material genético de forma aleatória. Geram aqui esses genes de resistência. E aí, quando eu uso o antibiótico de forma inadequada, eu acabo matando as bactérias menos resistentes e sobram as mais resistentes, que têm esse gene de resistência. E aí elas conseguem se multiplicar, elas conseguem passar esses genes para outras bactérias através de conjugação, certo? E por isso que preocupa tanto e assusta tanto os médicos, certo? E a população, certo? As pessoas de forma geral, porque é um grande problema, sim, e que cabe aí essa observação, essa preocupação, certo? Então, veja, letra E é o nosso gabarito. Vamos achar o erro da letra B? Apresenta um plasmídio em grande número, que confere resistência a antibiótico. Pessoal, o plasmídio, quem assistiu a aula, sabe que ali é uma parte ali de material genético extra. E o plasmídio pode ter gene de resistência a antibiótico, sim, mas não é porque é em grande número. Não é a quantidade de plasmídio que vai garantir essa resistência. É se o plasmídio tiver a presença ali do gene de resistência, não a quantidade. Tranquilo? Então está errado. Ter em seu material genético modificado pelo uso de antibiótico. Novamente, olha, foi explicado, foi detalhado na aula teórica. O medicamento ele não modifica o material genético da bactéria. O material genético da bactéria é modificado de forma aleatória através de mutações. O uso do antibiótico apenas seleciona de forma positiva as bactérias mais resistentes. Tranquilo? Letra D. Serem constantemente submetidas a antibióticos, os quais tornam resistente. Não é porque a bactéria está sendo submetida a antibiótico que ela vai se esforçar para ficar resistente. Aqui cairia na lei do uso e desuso, isso está incorreto. Depois, letra E, possuírem a tendência de se acostumar com os antibióticos e serem selecionadas naturalmente. Elas não têm essa tendência de estar se esforçando, de estar se adaptando ali para se acostumar com os antibióticos. Isso não existe. O que acontece é que os antibióticos eles vão selecionar as bactérias que já têm a resistência devido à mutação que elas tiveram ali de forma aleatória. Gabarito letra A. Vamos mais. Observe aqui o que a próxima questão trouxe. Atualmente, na UTI dos hospitais, podem estar presentes as denominadas superbactérias, que são resistentes a um grande número de antibióticos. Para prevenir o surgimento dessas cepas perigosas de bactérias, deve-se adotar os seguintes procedimentos. Quais são os procedimentos que devem ser adotados para prevenir aí, para diminuir aí o surgimento de cepas de bactérias perigosas? Letra A, todos estão corretos, certo? Todos os procedimentos estão corretos, exceto um, aquele que não está adequado. Controlar a aquisição dos antibióticos através da venda sob prescrição médica. Tem esse controle para que o paciente não esteja aí utilizando medicamento por conta própria. Então é adequado sim esse procedimento. O medicamento deve ser vendido, deve ter esse controle sobre a prescrição médica. Isso diminui muito a chance aí de eu acabar selecionando bactérias resistentes. Tomar medicamento por conta própria, de maneira indiscriminada, de maneira errada, colabora muito para a seleção de bactérias resistentes. Então, vender sob prescrição médica é um procedimento muito eficaz, certo? Depois, letra D. Controlar a utilização de antibióticos com relação às dosagens apropriadas. Tomar o medicamento na hora adequada, na dosagem adequada, apropriada, também é uma medida de evitar e de prevenir o surgimento aí da seleção dessas superbactérias. Utilizar os antibióticos apenas até o desaparecimento dos sintomas das infecções. Pessoal, isso aqui, olha, é um dos principais fatores de seleção de bactérias resistentes. Por quê? Quando você utiliza os antibióticos apenas até o desaparecimento dos sintomas da infecção, possa ser que você tenha matado as bactérias mais fracas, mas ali ainda restam bactérias resistentes. E essas bactérias resistentes acabam sendo selecionadas. Por quê? Era para você tomar 5 dias o medicamento. No terceiro dia você se sentiu melhor, desapareceu ali os sintomas,
Acaba que você matou as mais fracas, possa ser que isso aconteceu, e sobraram ali algumas mais resistentes. Elas se multiplicam rápido, uma vez que você, olha, dispensou o medicamento. E aí depois possa ser que esse medicamento não faça mais efeito. Então, dispensar, olha, utilizar o antibiótico somente até começar a desaparecer os sintomas é um grande problema. Você tem que usar o medicamento até onde o médico, certo? Até o prazo ali que o médico colocou, até a quantidade de dias que o médico prescreveu para que você tomasse. Não dispensar o uso porque os sintomas desapareceram. Uma vez que você dispensa, você acaba selecionando bactérias resistentes. Então, letra C é o nosso gabarito. Vamos ver aqui a letra D, olha. Manter o isolamento dos pacientes infectados por essas bactérias. Se o paciente está infectado com as bactérias, com as superbactérias, manter eles isolados, separados de outras pessoas, evita aí a transmissão. Ok. Proceder a um controle rigoroso das medidas de higiene hospitalar. Claro que as medidas de higiene de forma aí rigorosa, seguindo todos os protocolos, os procedimentos, acaba assim diminuindo a chance aí da seleção de bactérias resistentes. Então, o nosso gabarito é letra C. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Se vocês caíram aqui de paraquedas e ficaram um pouco perdidos nas questões, veja a aula anterior a essa, aula que eu explico tudo detalhado, certo? Depois vem aqui nas questões, continue resolvendo muitas questões, que assim vocês conseguem passar no seu vestibular, passar no seu concurso público que você tanto almeja. Compartilhe bastante nosso material, deixe o like se o vídeo foi útil, certo? Inscreva-se no canal e verifique a descrição desse e dos outros vídeos aqui do canal, porque você encontra link para entrar em grupos aqui de WhatsApp para alunos, para vestibulandos, para concurso público, encontra também materiais, link de materiais à venda, então fiquem ligados na descrição dos nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, compartilhe bastante e até a próxima. Tchau, tchau.